Precisamos falar sobre The Batman. E eu verdadeiramente amei esse filme. E mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos um review crítica de The Batman. Eu assisti esse filme com meus amigos e quando terminou a sessão, voltei pra casa, eu tinha muita coisa pra se absorver, tinha muita coisa pra se digerir e seria completamente justo com esse filme se eu começasse a gravar ele bem logo depois de assisti-lo, porque é muita coisa pra processar e realmente seria muito injusto com ele, dando impressões muito iniciais. Afinal, é um filme que gerou tantas expectativas por parte de muitos fãs, por parte de fãs do Robert Pattinson, por parte de fãs do personagem, por parte de fãs do trabalho do diretor Matt Reeves e, de certa forma, essas expectativas, em sua grande maioria, foram correspondidas e correspondidas com excelência, assim, com o quilate, porra, que não dá nem pra mensurar. E antes de começar a falar do filme em si, da narrativa e da própria história, tem que abrir uma salva de palmas para todos os profissionais envolvidos nesse filme, porque questão de casting, que foi um elenco de peso, tanto quanto trilha sonora, impecável, o Matt Reeves, um diretor que, nossa senhora, como ele conduz uma narrativa, como te conduz numa história, sem perder a mão, ele basicamente ele foi me conquistando aos pouquinhos. Basicamente ele foi o que o Batman foi no final do filme, estendendo a mão e falando tipo, confia em mim, só vem na minha. E realmente, nossa, não tem palavras para descrever esse filme. Todos os profissionais envolvidos estão de parabéns porque esse filme foi incrível. Um filme que do começo ao fim ele não perde a mão na sua narrativa e no que ele quer contar. Em toda a sua rodagem ele realmente não perde a mão. Numa duração de 3 horas, pelo menos não me soou cansativo. A experiência, a sessão como um todo, pelo menos pra mim, não me cansou em nenhum momento. Eu tava sempre ansioso pelo que ia vir a seguir. E um trabalho de ambientação, de atmosfera que tem nesse filme, que chega a ser sublime. E essa atmosfera que é empregada nesse filme de uma carga bem de serial killer, que tem logo no começo do filme, que tipo, ele começa sóbrio, tem o login só do The Batman e da DC, que eu já comecei a um pouco temer isso, porque a última vez que a gente teve uma apresentação dessas coisas assim num filme foi de uma coisa que eu não gosto, definitivamente não gosto, não dialoga nada comigo, com a pessoa. Afinal, aquela aberturazinha com todos os heróis da DC tem em qualquer produto audiovisual da DC hoje em dia, mas eu acho que é entendível não ter nesse filme e não me incomodou tanto porque afinal a experiência como um todo do filme valeu a pena, então não tem do que reclamar desse pontinho. O filme começando com aquele take em primeira pessoa ali, num binóculo, de realmente da perspectiva de um stalker, seguindo um cara e sua família, uma criança ali, a gente começa a ver o filme ansioso e começa a especular, caraca, o que é aquilo? É a família do Bruce Wayne, é um flashback, é o Batman que tá vigiando alguém, daí do nada a criança tá vestida de ninja, a gente começa a pensar em loucuras como Liga dos Assassinos, mas não é nada disso. A gente fica todo ansioso e o filme ele vai te conduzindo de uma maneira que o filme te segura numa firmeza e vai com ele conduzindo naturalmente até o final do filme. É maravilhoso. E a apresentação desse filme, os primeiros 20 minutos desse filme, nossa, é tão incrível assim, porque a apresentação do Charada ali, ele aparecendo nas sombras ali, depois de ter stalkeado ali, invadiu a casa e a gente só. Aquela coisa da agonia de algo meio psicose, de uma informação que só nós, o público, sabe e um personagem na trama não sabe e a gente se sente agoniado por ele. Até o momento do derradeiro ataque ali do Charada, que realmente ele é um psicopata, claramente é um serial killer, é bem apegado a Zodíaco, que combinou extremamente com esse filme, casou perfeitamente. E aquela coisa dele gritar, apesar de ele ser um psicopata, um cara egomaníaco ao extremo, é aquele tipo de psicopata que tem que criar coragem na hora de atacar, porque no final das contas ele é uma pessoa. Essas pessoas são bem fragilizadas mentalmente. Então a pessoa tem que criar coragem, ela grita, ela vai num embalo que não é milimetricamente calculado. E a cena é brutal, é visceral assim. Ela não chega a ser explícita, obviamente, porque é um PG-13, mas realmente se sente todo o peso daquela cena. E o filme como um todo, né, tem uns 4 ou 5 palavrões ali.
realmente que eles deram aquela flexibilizada legal pra dar um PG-13 pro mundo todo ali, principalmente nos Estados Unidos. Teve algum probleminha lá com a Inglaterra, mas, né, tirando isso de fato, o filme como todo ele é realmente bem adulto, bem um filme autoral, mas eu acho que obviamente que eu não tenho mais a perspectiva de uma criança, então não vou saber como que isso pode ser pra ela, mas ainda assim eu acho que é um filme que de certa forma ainda consegue ser um pouco comercial e abraçar um pouco mais, abranger mais a família e crianças poderem ver com certa tranquilidade. Afinal, né, um personagem tão grande como esse e restringir público é um negócio bem complicado. Mas enfim, e depois logo em diante tem uma narração em off, algo bem filme noir, detetive, do próprio Robert Pattinson, né, que eu já devo salientar que obviamente minha primeira sessão foi dublada e algo que tava meio ansioso com os trechos que estavam meio bem estranhos, mas que no filme em si tá uma dublagem magistral. Realmente, Ender Bezerra fez um trabalho excelente, não tenho do que criticar ele. E todo o resto, que, por exemplo, a dublagem da Mulher Gato tinha me incomodado também nos trailers, mas no filme casou perfeitamente. Realmente eu sinto que é quase que a voz da atriz falando em português, assim. Mal posso aguardar pra ver também no áudio original legendado, que isso vai chegar em outro dia, mas enfim. E nessa abertura de filme também mostrando que, nessa narração em off do Batman, ele meio que andando por Gotham, uma Gotham linda que realmente... Glasgow, realmente, os caras escolheram a dedo uma cidade, realmente... Agora, toda produção envolvendo Batman tem que envolver Glasgow, porque realmente ela é tão Gotham, é tão maravilhosa, e essa cidade de Gotham não é aquela coisa meio Chicago do Nolan, sabe? Que é tipo uma cidade tão comum, tão banal, que a gente não se importa. E ao mesmo tempo não é tão fantasiosa e tão lúdica quanto uns filmes do Tim Burton, que aquela gota é maravilhosa, mas ao mesmo tempo, obviamente, é algo bem mais... Tudo o resto tem que casar com ela, então... Uma confluência de fatores que tem que abraçar aquele lúdico, aquele fantasioso, aquele expressionismo alemão bem acentuado do Tim Burton. E aqui é um misto muito interessante, uma Gotham, porra, impecável, que realmente pega bem o que é jogos do Batman Arkham, que tem aquela coisa meio, também, aspecto meio Nova York, com aqueles telões ali, meio Times Square. Realmente ficou lindo. E realmente o Bruce Wayne passando por lá, dando sua perspectiva, explicitando, né, que ele tá no ano 2, que ele já tem um tempo de carreira, que ele consolidou pelo menos uma parceria com o Gordon, que ainda não se tornou comissário, mas que realmente ele ainda é o nosso querido policial incorruptível, que, minha nossa, Jeffrey Wright, realmente, ele tava meio escondido nos materiais promocionais, não tinha pôster solo dele, não tinha nada muito assim. O cara fez um trabalho incrível, ele aparece bastante no filme, isso é muito incrível, porque as interações dele com o Batman são maravilhosas e é muito Jim Gordon que a gente conhece, então tão perfeitamente casado ali e o cara encaixou como uma luva no papel. Nesse voice-over, falando como Gotham tá aprendendo, aquela coisa, né, falando sobre o sinal, não é só um chamado, um aviso. E, nossa, dando uma perspectiva meio longo Dia das Bruxas ali, com a galera meio de Halloween, as crianças, um cara que vai saudar uma loja, depois sai, aquela gangue que depois vai apanhar logo de primeira. Aquela perspectiva dos caras, aquela coisa da origem de Batman, aquela coisa de os bandidos são criaturas supersticiosas e que elas devem temer ele. Aquela coisa dos caras terem medo da sombra, de entrar num beco escuro, de repensarem os crimes que eles cometeram, o que vão cometer. Cara, chega numa perfeição, chega num tato de o que é Batman e o que é Gotham, que, mano do céu, realmente, Matt Reeves dá aula, ele realmente dá aula nesse filme. É incrível e mostrando o Batman voltando pra Torre Wayne lá, que obviamente nesse filme não tem a mansão Wayne, que foi se tornando um orfanato, que depois gerou Charada. E Bruce Wayne desde cedo mora na Torre Wayne e basicamente a Batcaverna fica também lá embaixo. E não podendo faltar os morceguinhos ali, né, em CGI, obviamente. A não ser que eles tenham domado muitos morcegos, mas enfim. E realmente é um Batman cru, bem psicologicamente denso. Todo o filme é bem psicologicamente denso. Uma atmosfera pesada e realmente é um Bruce Wayne bem caracterizado, é um Batman bem caracterizado. É um Batman falho, que realmente ele ainda tá aprendendo a realmente como agir. Ele, de certa forma, apesar de algo que eu temia realmente era puxar muito o Batman do Nolan, que realmente é um Batman tão realista, mas tão realista que a cidade é uma Chicago, que é uma cidade banal, não tem nada muito substancialmente de diferente. Mas apesar de ser extremamente realista, ele chega a ser chato e monótono, mas ao mesmo tempo era um Batman cheio de recursos, afinal ele era basicamente dado de bandeja tudo pelo Lucius Fox, então ele basicamente todas as outras coisas eram
Tinha lá no Begins que ele montava alguma outra coisa, mas na sua grande maioria era o Lucius Fox que fazia tudo e dava pra ele, então ele tinha vários outros recursos que de certa forma também não eram tão realistas, mas enfim. Aqui, né, um Batman que ele tá realmente no ano 2, inexperiente, aprendendo a como agir, tá cru, é ele e o Alfred que fazem as coisas, o Alfred também ensinou ele um pouco de artes marciais no seu treinamento, é citado isso, a coisa do Alfred dele ser do MI6, ajudar ali nas primeiras enigmas e charadas ali, com esse seu passado, né, na inteligência britânica, é bem bacana. Os conselhos e os sermões que ele dá no Bruce são bem legais, a questão da botadura, a questão do legado da família é bem interessante. O Alfred, eu acho que ele ainda apareceu muito pouco e algo que me incomodava meio que nos trailers, que tipo, parecia que o Alfred quase que não ia aparecer nesse filme. Eu tava um pouco meio temendo o que ia acontecer com esse Alfred, que realmente ele é bem puxado o Terra 1. Esse filme como um todo, ele é puxado de muitos quadrinhos como O Dia das Bruxas, ano 1, ano 2... Ego, muito de Terra 1, realmente tem muito de Terra 1, mais do que eu esperava nesse filme. E realmente o Alfred, ele tá bem cru, ele tá bem... ele tá realmente uma questão um pouco mais bruta do que em comparação com, sei lá, o Alfred do Jeremy Irons e um pouco, realmente um pouco mais brucutu e bem mais ríspido do que o Alfred perfeitinho que ele tinha no Nolan, que tipo, é um personagem bem bacana, mas que ele só servia realmente para dar conselhos, ser bem coach. Só que realmente daí tem a cena lá que parece que ele vai morrer, que tipo aquela coisa que o Batman tá investigando uma coisa com o Gordon, e parece que vai atacar o Bruce Wayne. Daí ele tenta avisar pra secretária pra chamar o Alfred, e só que vai acontecer uma coisa lá e já aconteceu. Ele pensa, caraca, já vão matar o Alfred no primeiro filme de uma franquia do Batman. Que coragem, mas ao mesmo tempo seria uma coragem sim, mas a gente só sentiria o peso pelo que a gente sabe do Alfred, porque a gente tem de bagagem com o personagem nesse Batman universo que a gente tem 300 mil mídias. Então eu não sentiria tanto peso por causa desse filme em si, porque afinal ele tinha aparecido bem pouco. Apesar de que logo depois mostra que ele tá vivo, o Bruce Wayne vai lá conversar com ele, tem revelações até lá. E realmente uma conversa franca entre o Alfred e o Bruce Wayne, que realmente é bonito, é algo bem substancialmente tocante, mas ainda acho que o Alfred ele é um personagem que aparece tão pouco nesse filme que ainda não é material suficiente para gerar uma crítica sobre, assim. Então eu acho que ele aparece tão pouco que não dá nem pra falar que ele foi ruim. Obviamente não dá pra falar que ele foi ruim, nem dá pra muito falar que ele foi bom, porque realmente ele aparece bem pouco. Mas falando de outros personagens, Pinguim. Tá incrível, realmente é bem o Pinguim que a gente conhece dos quadrinhos, bem quadrinhos mais mafiosos e bem um aspecto meio Pinguim que é desenhado geralmente pelo Alex Ross. Um Pinguim em Gotham sendo um grande mafioso, meio a lá Poderoso Chefão, que realmente na sua série solo, que já está basicamente confirmada, provavelmente vai mostrar ele em sua ascensão nesse submundo de crime de Gotham. E realmente, quebrei a cara, porque realmente é algo que estava no anúncio, eu achei bem estranho a escolha de ser o Colin Farrell, mas a maquiagem é impecável, nos trailers já era impecável, e no filme tá... Nossa, tá... Realmente, você não vê o Colin Farrell interpretando o Pinguim, você vê o Pinguim dos quadrinhos, parece que realmente pegaram dos quadrinhos, puxaram meio a la Looney Tunes e jogaram e se tornou live action, porque realmente eu não sinto um Colin Farrell, eu não sinto um ator interpretando, eu sinto o personagem, isso é incrível. E sua participação como todo é bem legal, as cenas com ele são interessantes, os diálogos, tudo que envolve o Pinguim realmente foi bem bom, bem interessante, realmente é bem diferente do que a gente tinha lá com o Danny DeVito lá no Batman Retorno, que afinal é uma pegada bem mais crua e, de certa forma, realista. Então, essa pegada aqui, essa atuada que tem com o personagem é incrível. Mal posso esperar pra ver o que eles vão fazer com a série. Tem possibilidade de ser rated R e tudo mais. E também não tem como deixar de falar da Mulher Gato, da Zoe Kravitz, que, minha nossa, o que ela roubou definitivamente nesse filme foi a cena, porque toda vez que aparecia ela brilhava. Nossa, é algo que a gente... Ela em cena a gente focava nela, porque ou mulher bonita, ou mulher que te prende os olhos, ela tá em cena e a gente não consegue deixar de prestar atenção nela, e realmente a personagem muito bem construída nesse filme. Realmente é uma mulher gato muito do ano 1 do Batman do Frank Miller, é uma mulher gato muito escrita pelo Ed Brubaker nos quadrinhos, na sua fase, e realmente com aquele uniforme que é bem legal. Realmente obviamente o capuzinho é improvisado e tal. Eu esperava até que no final, quem sabe nos próximos filmes, tenha uma máscarazinha realmente bem feita de mulher gato, com aquelas lentes vermelhas, sei lá, uma cor assim diferenciada. Aquela lente bem
aqueles olhinhos, e ia ser bem interessante pra ter nos próximos filmes. Mas a personagem como toda ela é bem legal e realmente eu achei interessante como ela se relacionou com toda a trama, porque é algo que eu tava meio estranhando, que tipo, geralmente, beleza, no começo da sua carreira a Mulher Gata era meio que uma vilã e depois meio que a personagem foi amadurecendo nos quadrinhos até se tornar uma anti-heroína. Tipo, bem, tipo, mal. Você não sabe muito bem sempre o que esperar da personagem. E algo que realmente tem também no filme, que nos trailers eu não tava entendendo exatamente como que ela poderia. A que ponto chegaria pra ela já ajudar o Batman logo de cara. E é explicado que ela tem a amiga dela, que é a Nika. Tinha uns rumores, né, que provavelmente ia explorar a bissexualidade da personagem, mas realmente não tem nada muito explícito, só se realmente é bem entrelinhas das entrelinhas, então nada realmente muito substancial também pra falar. Mas a personagem como toda é bem construída, a questão dela procurar a amiga, querer proteger a amiga por causa que ela estava se relacionando com aquele prefeito, e todos os podres que ela sabia, e depois sendo morta por isso, e ela querendo buscar vingança de quem machucou a Nika. E fora que realmente pegou muito do Longo Dia das Bruxas dela, da Mulher Gato, ser filha do Falcone, do Carmine Falcone, que é algo que realmente nós de bagagem de quadrinhos a gente já sabe. E quando tem no filme a gente só, yes, eu sabia. É aquela coisa reconfortante pra nós que conhecemos esses personagens há tanto tempo, quando acontece algum plot twist a gente já meio que já sabe. E a personagem como um todo funciona perfeito, realmente, e o final, lá pro final do filme, realmente abre brechas pra uma continuação, ou pra algum spin-off com Mulher Gato solo, que ela merece, um filme, ou seja, uma série pra HBO Max, porque é algo realmente que me pegou no contrapé, porque eu achava que esse finalzinho tava realmente remetendo a algo meio que a fase da Ed Brubaker, na qual a Mulher Gato começa a viajar o mundo, fazer diversos roubos. Mas quando fala Bloodhaven, me pegou muito no contrapé e eu tive uma reação bem espontânea que meus amigos até estranham, tipo, caralho, o filme inteiro, e daí o cara só reage por causa de uma palavra. Faz referência às noturnas e tal, mas obviamente que não vai ter mais asa noturna nesse universo, provavelmente, então realmente essas coisas de bate-família mesmo, vai ser mais focado no DCU. Mas é uma coisa que realmente pegou muito no contrapé e foi uma reação completamente espontânea minha, que realmente eu não tive como me conter e acalenta o coração de querendo ou não. Realmente a personagem foi muito bem delineada nesse filme, a questão dela ser vingativa, a questão dela ter um passado zoado, ela não ter tido exatamente as escolhas na qual um Bruce Wayne da vida poderia ter, na qual mostra que o Batman é realmente bem falho, aquela coisa, e também aquela coisa dos Batman dos quadrinhos que geralmente ele sempre olha de cima pros criminosos, até mesmo para a própria Mulher Gato, como tem no Batman Mulher Gato do Tom King. Tem realmente bastante psicologia do Batman do Tom King nesse filme, da coisa dele ser suicida e tudo mais, dele não se importar o que vai acontecer com ele, mas a própria Mulher Gato em si ela é muito bem delineada e o arco dela com esse teor emocional por causa da Nika e a questão familiar e tal, dela querer se resolver essas pendências e querer ascender de certa forma e querer se libertar dessas amarras, dessas pendências que puxam ela para baixo, na qual todo mundo começa a sempre julgar ela. É muito interessante e quando ela dá esse contraponto e joga na cara do Batman as verdades, que realmente você vive numa caverna, você claramente nasceu privilegiado porque você vinha aqui falar essas merdas na minha cara, realmente você não sabe do que tá falando. Realmente foi muito, muito bem e a personagem foi maravilhosa nesse filme. Assim como o próprio Robert Pattinson, que realmente é um Batman falho, um Batman em começo de carreira, mas que ele é substancialmente bem caracterizado. Cada take desse filme é lindo. Cara, o trabalho de fotografia nesse filme cara, não dá. Não tem palavras, não tem palavras, assim como a própria trilha sonora pelo Michael Giacchino. Que, nossa, casa tão perfeitamente com esse filme que, nossa, não dá pra ver outra trilha sonora nesse filme. E o Something in the Way, que às vezes eu tava já enchendo um pouco no saco nos trailers e materiais promocionais, que era sempre a mesma música. Afinal, se você começar a escutar ela sozinha, parece meio monótona. Mas quando tem no filme, ela entra nos momentos certos e ela dá um aspecto bem interessante e diz muito sobre o filme. E como a própria direção do Matt Reeves, que realmente, lado detetivesco, lado noir, é realmente um aspecto do filme Zodíaco, que é incrível, um dos melhores filmes que tem. E realmente pegar essa toada, puxar pra adaptar para essa versão específica do Charada, realmente casou muito bem. As cenas de ação desse filme são incríveis, é um Batman que realmente é algum aspecto meio demolidor, que é um Batman que ele tem todo o treinamento do mundo, ele sabe lutar, mas obviamente que não vai deixar de penar. Obviamente são 20 caras, ele vai penar um pouco e essa é um pouco da graça, afinal ele é humano.
E é interessante que lá aquele começo na qual ele bate nos bandidos, ele fala que, que ele é a vingança, que é algo com uma piada que vira recorrente no filme. E é interessante também o aspecto de que até a vítima ali que estava sendo assaltada passou a ter medo do Batman, fala tipo pra não machucar ela, e é algo bem interessante. Finalmente, né, é um Batman que não mata. Ele sempre tá num limiar, ele sempre tá numa toada que você vê algo meio Batman nega, um Batman extremo que ele tá aprendendo as suas limitações e como superá-las, e realmente ele no wingsuit, que é uma cena foda, mas depois vai lá, ele cai zoadamente. Ele tem que usar adrenalina ali para salvar a Selina Kyle, com uma cena bem forte. Realmente o amor entre Batman e a Selina nesse filme foi bem delineado também nesse filme. E esse Batman, mesmo estando nessa linha tênue entre matar ou não matar, ele mostra um peso que realmente ele escolhe cada ação, e que realmente ele é aquela pegada meio Tom King, que é um Batman que mesmo tendo feito uma promessinha de criança, ele é um cara que realmente todo dia ele escolhe ser Batman, e ele é um Bruce Wayne relatos. Parece que ele realmente não se importa, ele realmente acha que o que ele faz de importante, que é realmente o legado da família, é o legado dele como pessoa para esse mundo, é combater o crime com Batman à noite em Gotham. E realmente ele acha que é assim que ele realmente vai fazer a diferença. Até ele entender que não basta só isso, que realmente tem diálogos francos lá com o Alfred, como eu já falei anteriormente, realmente dá uma outra camada e o personagem amadurece no filme. E eu mal posso esperar para ver nos próximos como esse personagem vai se engrandecer, porque realmente é um Batman que finalmente não mata nos filmes. É o que eu sentia falta, e realmente, de certa forma, ele chegou com folga para mim, no meu gosto, como o segundo melhor Batman. Porque pra mim, no meu gosto, é o que mais pega de Batman que eu gosto, é o Batman do Ben Affleck, apesar de que ele tem a falha crucial de que nos filmes que ele aparece ele mata, até ele finalmente voltar a não matar lá no final do Snyder Cut. Mas ainda assim ele mata, e é uma coisa que sempre me incomoda, porque o meu ideal de Batman é um Batman que não mata, até porque pra mim é reconfortante que personagens que já que são fictícios, logo eles não existem, que eles sejam melhores do que nós. Apesar de que eles tenham as mesmas falhas que nós, representem nós nessas histórias, eles têm que ser algo a mais. Eles têm que inspirar nós a sermos melhores. Eles têm que ser uma figura de realmente a se seguir em certos aspectos, sabe? Não todos. Não é que você tem que ser literal, que você tem que abraçar essa fantasia bizarra de se vestir de morcego pra bater em bandido. E é uma coisa que não dialoga mais com a minha pessoa, de ser uma pessoa, uma figura naturalmente agressiva, que é algo que era de certa forma fácil quando eu era criança, que o meu Batman era um dos personagens favoritos. Afinal, animações do Batman tinham os momentos e eram todas maravilhosas, então era fácil ser fã de Batman. Ele é o que mais tem conteúdos em diversas mídias, então é fácil ser fã de Batman. Então realmente tinha todo tipo de gente na sessão lá que eu fui ver o filme, apesar de que eu realmente me assustei um pouco que realmente lá pras fileiras de baixo não lotou tanto. Espero que esse filme dê uma bilheteria que cause um reboliço, porque realmente eu quero ver mais, e que esse filme tenha o que merece, porque ele foi majestoso e ele merece todas as críticas positivas, e a bilheteria tem que ser considerável para mostrar ao Matt Reeves que ele mandou bem, e todo o elenco, todos os profissionais desse filme mandaram muito bem. E esse filme realmente ele evoca bem o que é um filme noir de detetive, com esse aspecto que realmente eu falei anteriormente e devo ressaltar, que a narrativa pra mim ela foi extremamente fluida, realmente ela foi uma história que me prendeu do começo ao fim. Realmente ficava ansioso e as respostas vindo aos poucos, então a trama se construía de uma maneira bem interessante pra mim. Então realmente é um primeiro filme com Batman sendo o maior detetive do mundo, e uma trama detetivesca, e que foi perfeito. Realmente uma escrita também no filme que realmente dá pra ver que realmente o Matt Reeves, como ele tinha dado entrevista anteriormente, ele teve aulas com o roteirista Jeff Loeb, né, que você deve conhecer bem mais pela obra mais conhecida dele como Batman, que é o Batman Longo Dia das Bruxas, que é uma das obras mais influentes do Homem-Morcego. Também realmente é uma história muito boa, mas também pra mim eu acho um marco interessante, que é o Jeff Loeb também ser roteirista uma das minhas HQs favoritas, que são o Superman 4 Estações e Homem-Aranha Azul. E realmente, né, com esse aspecto de filme noir, de detetive, o filme ele tem um outro nível. Ele tem uma sensibilidade artística que é de outro nível. Cada take desse filme é lindo, dá pra você enquadrar, porque realmente é magnífico, assim, não tem falhas. Chegou um momento que eu tava, tipo, basicamente mais no meio do filme, eu falando pros meus amigos, eu não tô vendo falha nenhuma nesse filme, eu não tô vendo nada que eu mudaria aquilo, eu mudaria isso. Pra mim tava basicamente tudo perfeito.
Então, eu tenho que ressaltar um negócio que lindo, que é o peso de cada passo do Batman nesse filme. Porque, minha nossa, a trilha, a maneira como a condução não só da trilha sonora, mas também o trabalho de som técnico como um todo nesse filme é impecável, porque, minha nossa, aquela cena de perseguição com o Batmóvel com o Pinguim puta merda. Realmente, o Bat Reeves foi bem aquilo que ele falou que ele puxou lá de um filme de terror lá, que é eu não lembro o nome, que é um carro assassino lá. Realmente o Batmóvel parece um carro assassino. Você vê o ronco dele, você vê que é quase uma criatura, parece que é algo vivo. Então realmente você começa a temer o veículo, sabe? Algo que amei, porque não é só o aspecto de que a perseguição foi maravilhosa, mas como essa presença do Batmóvel, o visual desse Batmóvel, que ele é muito inspirado nesse carrinho aqui o Batmóvel do The Batman Animated Series, e também, querendo ou não, do Batman do Adam West lá de 66, que uma combinação tão incrível, e realmente esse Batmóvel é incrível, chega a ser realmente um dos melhores Batmóveis do cinema, assim. E já que eu falei, né, da cena de perseguição do Batmóvel, vamos também tocar no assunto de cenas de ação nesse filme, que realmente eles são cenas de ação muito bem conduzidas, muito bem trabalhadas, com uma coreografia que ela não chega a ser super ultra mega mirabolante, ela tem uma condução não é extremamente realista nem extremamente fantasiosa, realmente é levado em questão as limitações humanas, a questão de perder fôlego, a questão de você não, mesmo com todo o treinamento do mundo, você não ser capaz de parar 20 homens com total facilidade, não numa armadura bem pesada. Então o uso dos gadgets nesse filme foram incríveis, o bate-gancho, né, o grappling hook dele é muito bem utilizado no filme. Tem a surpresinha lá do morcego no peito, né, realmente ser utilizado lá pra cortar um fio lá mais pro final do filme. Tem bombinha de fumaça, tem obviamente o wingsuit. Tem também aquele aspecto um pouco mais fantasioso que é a questão da lente, já plantado logo no começo para depois ser bem utilizado na trama com a parceria que ele tem com a Mulher Gato para poder conseguir chegar às informações. Afinal, a trama está toda construída com o plano do Charada, que é matar figuras políticas importantes que influenciaram numa mudança, numa revolução que, em vez de ser benéfica para a cidade, foi extremamente ruim, principalmente para as pessoas que estavam embaixo da cidade, que já que ele era um órfão, aquele orfanato que era anteriormente a Mansão Wayne, desmascarando essa verdade, que é toda a questão do marketing do filme, que é realmente, né, a questão da conspiração, que remete bem ao Batman Terra 1, e também, de certa forma, o Batman Damage lá, o Batman amaldiçoado, que realmente tem uma conspiração da família Wayne, e eles não são totalmente do mal nesse filme. O Matt Reeves teve um certo tato de não ser tudo preto no branco assim, mas a gente tem umas mudanças. Tem uma coisa que realmente a Martha nesse filme, a Martha Wayne era anteriormente uma Martha Arkham, então teve toda uma questão que realmente ela é de uma família Arkham, que realmente que fundou o Asilo Arkham, e que realmente a família é toda problemática, teve vários fatores. Matou a mulher, depois se matou, e realmente a Martha foi sendo internada no asilo Arkham com frequência. E o Thomas, para encobrir isso, pediu pra Falcone, né, chega pra lá no repórter que descobriu toda essa conspiraçãozinha aí, né, de certa forma. Só que ele não contava com, né, já que o Carmine Falcone é um mafioso do caramba, com poder de influência sem precedentes na cidade. Então ele foi lá e matou o cara, e daí o Thomas repensou seus atos e todo esse negócio, e ele estava num momento de candidatura à prefeitura, e ele repensa isso e começa a falar que vai se entregar à polícia, e basicamente no mesmo dia eles são mortos, né? Os pais do Bruce são mortos, mas também não fica explícito, de certa forma, se realmente foi a mandado do Falcone essa morte, foi uma morte incomodada, ou realmente se foi um bandido qualquer, como o próprio Alfred salienta, que ele tentou buscar, afinal ele não é só plantado nesse filme como um tal mordomo, mas sim um guarda-costas da família Wayne, assim como é no Terra 1. Esse aspecto da trama como um todo eu achei muito bom, achei interessante, deu uma toada interessante. E também não é tão aquelas coisas tão super ultra mega abrangente ou também super mega expositivo como é os filmes do Nolan, mas que depois vai lá e tenta fazer finalzinho aberto, mas deixa mais tudo mastigadinho e bem negociado. E também não é que nem o Coringa lá do Todd Phillips e Joaquin Phoenix, que tipo, tudo é tão aberto que tipo, faça o filme que as coisas estão aí, você encare como quiser, tá ligado? Que também é um saco. Chegar pro derradeiro ponto que eu queria comentar nesse vídeo, que é o Charada. Que, como deve perceber, né,
É o meu vilão favorito do Batman desde sempre, desde criança. Que ele é um potencial de boas histórias, afinal você tem que escrever um personagem inteligente. Então, inteligente, megalomaníaco e os caramba. Você tem que sempre ter um certo cuidado na hora de escrever uma trama com o Charada. Então, o Charada que a gente teve anteriormente, que era no Batman anteriormente, que era do Jim Carrey, ele era o Jim Carrey sendo Jim Carrey. Então não dá nem pra considerar. Esse Charada construído para esse filme, pegando bem aspecto de Zodíaco, foi bem interessante, foi uma toada bem interessante para esse filme. E a construção desse personagem foi magnífica. Ele não aparece boa parte do filme, tipo, ele aparece bem no começo, matando um cara ou outro, construindo armando esse plano dele. Dá um medo nos momentos que ele aparece, dá uma gastura, dá uma agonia, um sentimento bem desconfortante durante a sessão, e algo que realmente é benéfico pro filme. Então, mesmo ele aparecendo um pouquinho no começo e depois, de certa forma, lá mais pro meio do filme, ele meio que desaparece. Mas ele meio que, de certa forma, tá presente no filme, sim. Mas, obviamente, que eu tava sempre muito ansioso pra ver ele de novo, assim. Porque, também fora que eu tava algo temendo um pouco, que era o tempo todo tá de máscara. E eu queria muito ver o Paul Dano brilhando, porque ele é um senhor ator. Então, lá mais no meio do filme, começa a se focar bem mais pra esse lado mafioso de Gotham, bem mais pro núcleo da Mulher Gato e do Carmine Falcone e tudo mais, na sua influência lá. Mas nesse plano de desmascarar a verdade, realmente o Charada ele brilha. Esse plano do Charada foi bem arquitetado, foi bem... A história como um todo foi muito bem escrita, você entende as motivações dele, você vê que ele não tá fazendo isso só por fazer, só porque ele é um egomaníaco do cacete, como é nos quadrinhos geralmente. Ele realmente tem um propósito, ele tem tudo um passado que realmente a vida dele lá no orfanato foi uma merda e que tudo isso foi uma conspiração para a cidade, que foi uma intenção de melhorar, mas foi tudo umas tramóias de pessoas influentes e ricas que eram só para benefícios próprios, e as pessoas que eram de baixo, como ele, e até de certa forma a Selina Kyle, eles realmente perderam muito e sofreram muito com isso. E realmente esse aspecto é bem bacana, mostra a inteligência do Edward Norton. Obviamente, né, ele mata lá o Carmine Falcone e depois ele basicamente se entrega realmente a algo bem Seven. De certa forma, o Coringa lá do Heath Ledger, que de certa forma fazia parte do plano dele ser preso. Provavelmente que... Algo que realmente um pouco me incomodou nos trailers, que eu acho que não podia ter... Não ter revelado essas coisas, principalmente no último trailer lá. Nos primeiros trailers teve aquela coisa do cara do telefone amarrado e com o silver tape na cara, que a gente já sabia que a bomba ia explodir, então não teve muito peso aquilo lá. Obviamente também a gente tinha um pouco curiosidade, tipo, como que o Bruce Wayne naquela situação depois foi lá trocar de roupa, mas realmente teve um dia todo até chegar de noite, o Batman voltar, investigar, ajudar ali nas charadas, os jogos mentais ali, que realmente é algo bem jogos mortais, aquela coisa aquela armadilha com o rato ali. Foi bem pesado e foi um negócio bem cru no filme, que dá uma agonia, e aquelas cenas meio do Charada meio que como um youtuberzinho lá, ele fazendo as chamadas ao vivo lá, pra todo mundo ver, realmente você vê um lado bem psicopata desse, realmente ficar muito agoniado. Mas daí chega lá no momento que o Charada meio que se entrega, depois ele realmente se entrega meio com um cara meio bem estranho, né? E daí depois ele é preso e lá tem a cena lá com o Batman lá no arco, que é uma senhora cena, e realmente ele joga muitas verdades na cara do Batman, do Bruce, ali, nossa, quando se revela meio que o plano ali, o Batman ficando puto, querendo quebrar o vidro pra, tipo, o que você fez, o que você fez, e realmente o Charada como um todo, ele tinha um plano bem arquitetado, mas ele possui uma falha monumental e estrutural, que ele contava 100% que o Batman, em certo ponto, ajudaria ele e que ele abraçaria a causa que ele estava fazendo, apesar de que, obviamente, ele fazia certa parte oposta ao plano do Charada, mas que, de certa forma, ele ia se aliar a ele ali mais pro final do plano, mas que não contou com isso. E nessa falha, o Paul Dano, o Charada do Paul Dano, né, o Edward, ele começa a ter uma crise, assim, porque ele... Ainda mais que o Batman joga na cara dele que não é tão inteligente, que ele não sei o que não vai compactuar com essa merda que ele tá fazendo, que o que ele tá fazendo é errado, que ele é um merda, que não sei o que, começa a meio que quase que xingar ele, ofender a imagem dele, o intelecto dele. E pra um cara egomaníaco como o Edward Norton, isso ofende ele, e ele começa a ter um excesso de crise, de raiva ali. Nossa, aspecto que ele começa a voltar um pouco mais para sombras, a gente só vê um pouco meio que reflexo dos óculos dele. Dá uma atmosfera tão
tão foda e tão dark e tão realmente quadrinhos também, de certa forma, aqueles quadrinhos no ar que a gente muitas vezes vê os personagens meio de longe, meio no escuro, que a gente só vê o reflexo nos óculos deles quando esses personagens têm, e é magnífico. E só que daí obviamente tem toda essa questão de ele alagar a cidade, que remete até um pouco também o Batman ano zero do Scott Snyder, lá nos Novos 52, mas que, de certa forma, eu gostei do final do filme, tipo, achei ele grandioso, achei ele poético, achei ele com uma mensagem bem poderosa, que realmente depois o meio que Charada ele se vê muito frustrado, porque mesmo ele ter feito uma merda na cidade, ninguém ficou lembrando dele, ninguém ficou enaltecendo a figura do Charada e desse movimento do Charada de desmascarar a verdade, e sim das pessoas que estavam fazendo tudo para reconstruir a cidade, como a prefeitura, a polícia, e o próprio Batman. Então, algo que me decepcionou exatamente é que eu esperava que ia ter um algo a mais, um plot twist bem mais cabuloso para esse final, que ia ter algo a mais além daquela coisa que tinha sido revelada nos últimos trailers dele, começar a fazer uma explosão em volta da cidade e alagar a cidade. Eu achava que realmente ia ter algo a mais depois disso, e que ia ter mais uma nova interação com o Batman e o Charada, e algo que de certa forma me decepcionou um pouco, que eu esperava eu esperava mais, porque o Paul Dano brilha, ele brilha incrivelmente. A gente tem uma presença incrível dele no filme, mesmo ele não estando em tela. As cenas que ele aparece matando a galera é agoniante, se sente realmente uma gastura. Mas lá no final do filme ele realmente tem uma senhora atuação, um brilhantismo em sua performance que é incomparável. Realmente é um dos melhores atores desse filme. E olha que esse filme só tem atores, basicamente só tem ator excelente. E uma coisa também, um aspecto que eu gostei que nessa construção desse charada nesse filme é que uma comunidade meio, tipo uma comunidade meio aquelas comunidades bem estranhas que geralmente aparecem no Reddit, aparecem numa Deep Web, que é aqueles grupos que têm certos ideais, eles começam a se ajudar, começam a dar dicas um pro outro de como agir, de como fazer tal coisa, e daí nisso se constrói uma conspiração que realmente foi excelente, que não foi nada de curso das corujas nesse filme, que ia ser CD, ia tirar o brilhantismo de Charada. Realmente é tudo Charada nesse filme. E realmente, né, aparece lá nos videozinhos dele que ele faz pra comunidade dele de 500 pessoas. As pessoas dão dicas, né, que tipo, tem que usar tais roupas, tem que usar tal máscara de combate para inverno. Não esquece o plástico filme para não deixar evidências de DNA nas cenas do crime. É um charado bem manipulador, bem influente entre a sua comunidade, bem perturbada, e é algo que também o filme e o Matt Reeves têm um tato excelente de mostrar que é um grande personagem, um grande vilão que tem suas motivações bem convincentes. Você entende o personagem, mas não passa pano pra ele, não justifica, não fala que ele tem razão, como certos filmes anteriores fizeram, que eu não gosto nem um pouco, que é algo que então sim, há uma crítica a essas comunidades que muitas vezes são obscuras na internet, que podem ser geradas pela internet, seja na Deep Web ou seja na Surface mesmo, de pessoas que realmente começam a se juntar e começam a fazer uma coisa maligna, e mesmo que teoricamente seja 500 pessoas, que parece pouco, elas podem fazer uma grande merda e realmente podem destruir uma cidade, mudar o mundo de certa forma, de uma maneira bem negativa. Tanto como, sei lá, um grupo de neonazistas em pleno 2022, sabe? Que parece que é algo inconcebível, mas realmente existe gente burra a esse ponto ainda. Existe pessoas anti-vacina, existe pessoas que realmente têm um intelecto bem torpe, assim, tem uma filosofia torpe que realmente não pensa no próximo, realmente pensa em si e como fazer com que suas ideias sejam empregadas à força nas outras pessoas. Então o Mascarado ele tinha o papel de desmascarar essa conspiração que realmente foi bizarra nessa cidade de Gotham, nesse filme, mas que obviamente ele faz isso das formas mais cruéis e bizarras possíveis. Então eu gostei muito do vilão, o Charada realmente sempre foi meu vilão favorito dos quadrinhos do Batman. Sempre acho um potencial muito foda de histórias. Eu gostei da presença do Charada no filme, mas eu queria mais. Eu fiquei com um gostinho de quero mais. Eu sei que também, de certa forma, quando você termina um filme e ainda quer mais de um certo vilão, quer dizer que ele foi bom. Mas realmente eu senti que podia ter um algo a mais após aquela questão do alagamento. E realmente as cenas de ação são incríveis, ali cena de porrada, a questão do Batman usar adrenalina passa vaselina, que realmente eles construíram uma relação bem legal e algo natural, algo que realmente eu achava muito jogado, pelo menos no último filme que a gente teve, que era o Batman Ressurge. Realmente a Mulher Gata da Zoe Kravitz
chegou, realmente é a Mulher Gato definitiva dos filmes até o momento. Realmente é a melhor, não só porque ela tem aspectos visuais que as outras não tinham, realmente o uniforme que é o uniforme que é inspirado numa versão que eu gosto mais, ela tem chicote que ela usa, ela tem gás que ela usa, que a própria Zoe Kravitz deixou crescer, que é algo que não foi o Matt Reeves que pediu, ela fez por vontade própria para engrandecer o filme, e isso é maravilhoso. Que apesar de que antes eu achava que realmente a Anne Hathaway era um casting perfeito para uma Mulher Gato, mas que ela estava no filme errado, e ela de certa forma era bem caracterizada, mas não tinha aspectos como as garras, não tinha chicote, ela só era Mulher Gato porque era só mais uma gatuna, então de certa forma era uma bem boa caracterização, mas também ela era muito também apagada naquele filme. Então, e também a relação dela com o Bruce lá, com o Batman dela, era uma construção muito mal construída, apesar de que também a Michelle Pfeiffer, que é uma personagem, uma mulher gato icônica, não tem como dizer que não é icônico, o visual também é icônico, mas que também ela foge muito do que é a Mulher Gato nos quadrinhos, ela diverge, ela vai para uma outra toada, é uma toada bem mais fantasiosa e de certa forma excêntrica que o Tim Burton tinha, que não deixa de ter seus méritos, mas que ela também foge muito, mas a relação dela com o Bruce Wayne lá do Michael Keaton era também excelente, mas que também esse aqui é o melhor, não tem como, não tem como fugir, esse Batman tá excelente, esse Bruce Wayne tá excelente, o Robert Pattinson manda bem, assim como a própria Zoe Kravitz, a Mulher Gata aqui, tá perfeito, a relação dos dois tá majestosa, e é bem quadrinhos recentes, principalmente escritos por Tom King também. Tem muito do Batman Tom King ali, eu senti, e foi maravilhoso. Então, no final das contas, eu gostei muito desse filme. Até mais pro meio do filme ali, 2 horas e tanta cacetada de filme, eu tava achando o filme perfeito. Não tinha erros, não tinha nada que eu retocar, não tinha nada que mudar ali. Mas realmente eu acho que o final ele compromete um pouco, porque realmente eu esperava um pouco mais, eu esperava que ia ter um twist a mais, uma maior interação do Batman com o Charada, mesmo que obviamente não ia ser um confronto físico, porque o Charada não é um personagem para isso. Mas eu esperava que ia ter um algo a mais. Mas ainda assim, o final foi lindo, poético. Aquela cena do Batman salvando as pessoas, inspirando as pessoas, com aquela luz ali no meio do escuro, tudo, com a Gotham toda alagada. Ela estendendo a mão para as pessoas um pouco ansiosas, um pouco com medo daquela pessoa. Mas ainda assim, elas se convencem, dão a mão e vão e começam a ser guiadas pelo Batman ali na escuridão. É lindo, Puta, aquilo é basicamente cinema, assim. Realmente é cinema em sua essência. Realmente é uma cena que arrepia e... Nossa, ela tem um peso que não dá nem pra mensurar. E realmente é bem legal, mostra aquilo, um lado do Batman que eu sempre quis ver. Que é algo meio Batman Guerra contra o Crime, né, do Paul Dini. Que, nossa, tem muito disso, que realmente o arco do personagem no filme não só entender o legado desse filme, ele como... Ele não deve ser só um cara que realmente tem que bater em bandido. E algo realmente eu gosto muito do personagem, que é algo que eu vejo num Batman ideal. Ele não é só um cara vestido de morcego para bater em bandido, para combater o crime em si, mas sim também reconstruir a cidade e salvar pessoas. E é algum aspecto que eu sentia muita falta nos outros filmes. Batman ser uma certa figura inspiradora, não ser só um símbolo incorruptível, que não sei o que, mas não é algo que ajuda a cidade a se reerguer e de salvar pessoas. Que o filme ele não perde tempo com sua origem, de novo, obviamente a gente já sabe a história da Pérolas e o Caramba 4 do Thomas e Martha Wayne, mas o filme delineia um paralelo bem interessante dele com o garotinho lá que perde o pai, que era o prefeito, e se constrói toda uma relação, um paralelo durante o filme inteiro até chegar ao final que ele salva o garoto, salva a criança, igual tem, né, nesse quadrinho aqui, que era algo realmente que era uma característica presente no meu Batman, que eu gostava muito, por exemplo, quando tem no Batman, eu tinha no Batman Animated Series, no The Batman Animated Series, no Batman que ainda era do Teamverse lá, que era do Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, que é os meus ideais de Batman, que realmente eles são figuras inspiradoras e eles sabem, de certa forma, reconfortar uma pessoa desamparada, assim como ele é uma pessoa desamparada, uma pessoa que foi deixada emocionalmente abalada pela morte de seus pais. Ele faz de tudo para que outras pessoas não passem por esse tipo de situação. Ele entendendo que ele também não queria passar por isso, lá na cena que tem uma suposta morte do Alfred. E realmente ele vê que ele tem sim algo a perder, porque ele se importa, e isso é lindo demais. E nossa, é magnífico esse final. Apesar de que realmente eu achava que podia ter algo a mais, assim, não é totalmente perfeito, mas eu acho bem poderoso esse final. Depois, né, tem meio que quase que um epílogo mostrando como os personagens vão pro final. Mulher Gato realmente indo pra Bloodhaven,
dando realmente uma brecha pra um filme, uma série solo dela, que espero que tenha. Zoe Kravitz, nossa, tem tudo pra brilhar mais ainda. E realmente, né, pegando também o aspecto da relação dos dois que foi se construindo no filme inteiro, foi bem bacana, foi bem incrível. A gente abraça esse relacionamento dos dois. Realmente você sente quando ele... É aquela coisa no último quadrinho que eu li, que era o Batman Tom King, um pouco o arco Telhados, que é logo depois do arco Eu Sou Suicida, que tem também bem presente nesse filme. Que realmente eles sempre querem consumar o relacionamento, firmar ele, mas sempre o chamado, o bate-sinal tá lá presente e interrompe esse momento. E o Batman, como a Mulher Gato fala, o Batman já tá comprometido. Ele tá comprometido a ajudar Gotham e quem precisar no momento que for necessário, e vai fazer de tudo por isso. E realmente ele não é só um suicida porque ele não tem nada a perder, porque eles têm sim algo a perder, mas como também ele faz de tudo para que as outras pessoas não percam também, assim como ele já perdeu antes. Isso é maravilhoso. Você sente o peso ali de eles se separarem lá entre as motos lá no final, e que espero que haja algum reencontro dos dois num segundo ou provavelmente mais um terceiro filme. Mas algo que também agora realmente me incomodou deveras é o tal do Coringa nesse filme. Vai ser um aspecto bem polêmico desse vídeo, mas pra mim, Coringa meio que já saturou, já chegou a um ponto que já teve boas adaptações já. Já teve Heath Ledger, já teve Jack Nicholson e de César Romero. Jared Leto já, né, tipo, foi uma merda, mas depois ele se redimiu um pouco mais lá na Snyder Cut. E é o filme lá do Coringa do Joaquin Phoenix, apesar de Joaquin Phoenix ser um senhor ator, eu não gosto nada daquele filme. É um filme que não dialoga nada com o que é a minha pessoa. E tudo que tem naquele filme me ofende de certa forma. Então pra mim é um personagem que meio que já cansou, já saturou, pelo menos nas adaptações de filmes. E pra mim o Batman ele tem uma galeria de vilões tão enorme, tão cheia de personagens icônicos, que dá pra serem trabalhados e serem figuras marcantes nos seus próprios filmes. Um Senhor Frio, Era Venenosa, sei lá, um cara de barro, um espantalho, fazer um espantalho foda, não sei. Tem tanto vilão foda que pra mim chega, sabe? Esse finalzinho foi remeter um pouco ao final do Begins, sabe? Então... E é algo que também já tá meio spoilado, porque uns insiders já tinham soltado essa informaçãozinha antes, já há uns meses atrás, e estragou toda a experiência. Que é realmente algo que eu queria que não tivesse acontecido no filme. Foi algo que quando chegou no filme eu tive um sentimento bem agridoce no meio do filme. Que eu não queria estar terminando a sessão do filme tendo que comentar sobre Coringa. Eu tava tendo que comentar sobre tudo que foi esse filme maravilhoso, e que foi o Charada, que era o vilão principal desse filme. Eu realmente não queria estar tendo que comentar o Coringa no final do filme com meus amigos ali. A gente teve até uma certa discussão meio calorosa lá, mas de certa forma é um personagem que ele realmente, o personagem Coringa, ele é um personagem grande demais, assim como é tão grande quanto o próprio Batman. E ele é um catalisador de excelentes histórias. Mas eu acho que, assim como foi no The Batman Animated Series, que eu acho uma das melhores séries animadas da DC, mas que tem certos problemas nela, que uma delas é a presença constante do Coringa. Que entre 5 temporadas, mano do céu, ele aparece quase todo momento, quase todo episódio, ele aparece muito, e chega um momento que cansa, você perde a imprevisibilidade, aquela questão do caos, aquela questão do... Realmente você não sabe o que esperar do Coringa, e quando ele vai aparecer, e o que ele vai fazer, e quais são as intenções, quais não são. E é algo que começa a perder seu valor, começa a meio que diluir o peso da sua presença, e algo que, de novo, sei lá, meio que esse final meio que deixa uma brecha pro ele ser o vilão principal de novo de um segundo filme do Batman. Isso já, entendeu? Algo que realmente pra mim já meio que cansou. Acho que tem tanto vilão pra ser aproveitado em filme do Batman. Então eu acho que esse é um dos aspectos que eu não gostei e que eu não queria que tivesse no filme. Se fosse uma cena pós-crédito, não que fosse mudar muito, mas é que realmente chegou no final do filme e era coisa que eu não queria ter que ficar fazendo, ter que comentar de Coringa. Eu queria estar comentando o Charada, estar comentando todo esse filme maravilhoso, que pra mim é o melhor filme do Batman. É o filme definitivo do maior detetive do mundo, que realmente é o filme que mais abraça Batman, é o filme que mais eu vejo Batman, mais eu vejo um Pinguim perfeito, uma Mulher Gato perfeito, um Charada perfeito, uma Gotham maravilhosa, que eu sinto que é Gotham, eu remeto, eu vejo quadrinhos nela, eu vejo um filme que ele não abdica das suas origens, e sim, ele abraça elas e dá uma nova camada, dá uma nova releitura que não renega
quem conhece, mas abraça quem quer ser abraçado por esse novo universo, por essa nova iniciativa de um novo universo cinematográfico do Homem-Morcego, que vai começar a se expandir em seus spin-offs, principalmente na HBO Max, com uma série lá do DCPD, uma série do Pinguim se acendendo na máfia de Gotham. E quem sabe, realmente, uma série da Mulher Gato, um The Batman 2, The Batman 3, que realmente ainda também não tá confirmado, batido o martelo que vai ser uma trilogia, mas quem sabe o que pode gerar nesses filmes. Eu não acho que deva excluir a figura do Coringa. Eu acho que realmente o Coringa ele é uma figura grande demais para você renegar, mas ao mesmo tempo eu acho que também já estava meio cedo, sabe? É meio cedo para de novo, sabe? Eu acho que se fosse num terceiro, num quarto filme, poderia, mas já num segundo filme de novo eu acho que realmente cansou e algo que me desagradou um pouco, mas como o filme como um todo, maravilhoso, ele é quase perfeito, realmente o final ele decai um pouco. Tirando esse fator do Coringa, realmente eu acho que o final ele podia ter dado algo mais, apesar de ser lindo, poético, como eu falei antes. Eu acho que podia ter um twist a mais, que basicamente o twist a mais já estava nos trailers, sabe? Que é realmente a questão de alagar Gotham. Então, de certa forma, os trailers meio que entregaram isso já, e fora também os insiders que entregaram toda essa letra de ter o Coringa lá no final do filme. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, se realmente vai ser realmente o próximo vilão principal do filme vai ser o Coringa, que vai sair do filme, vai sair do Arkham, você vai libertar o Charada, que parece que eles vão virar amiguinhos agora nesse final. Então, vamos ver. Agora é só esperar pra ver, mas espero que também não demore mais 5 anos pra ter o próximo filme com o Matt Reeves. Mas apesar de que, se realmente for necessário pra fazer um filme tão excelente quanto, ou melhor que esse, tudo bem, eu confio. Eu confio no taco do Matt Reeves, assim como você tem que confiar, e eu acho que você vê esse vídeo até o final, eu acho que é difícil alguém falar que esse filme é ruim, mas opiniões estão aí, né? Você pode interpretar da maneira que você quiser, então o filme pode não ter dialogado com o que você queria do Batman, um Batman fantasioso, um Batman um pouco mais porradeiro, um Batman mais... não sei, depende do seu ideal e da sua própria visão de Batman. Mas esse filme me agrada muito. Eu gostaria muito de ter visto um filme The Batman do Ben Affleck, mas foi maravilhoso ter visto esse do Matt Reeves, Robert Pattinson e todo o elenco, que foi maravilhoso e realmente foi o filme do Batman que eu sempre quis ver. O vilão principal sendo Charada, tendo a Mulher Gato, que dá todo um twist, um arco interessante no filme, Gotham mafiosa e o Pinguim ali também presente, sendo um dos focos nessa Gotham mafiosa. Então esse filme me agradou muito, achei maravilhoso, realmente eu amei esse filme e ele tá realmente ele acendeu e realmente a DC tá no... A DC, apesar de que ela tem sempre que ficar se provando a cada nova produção audiovisual, mas realmente nos últimos tempos aí, ó, só filmes maravilhosos. Então, obviamente tem exceção outra, mas realmente tá lindo e mal posso esperar para os próximos filmes da DC, que agora são filmes do DCU, propriamente dito. E realmente, eu já vi muita gente antes dos filmes falando, nossa, já quero esse Batman no DCU, ou depois desse filme, provavelmente já deve ter gente falando, nossa, quero esse Batman numa Liga da Justiça, mas eu acho que não precisa. Deixa o outro aspecto de Bat-Família pro DCU, e a questão do Michael Keaton, que parece que vai voltar e tal. E deixa esse Batman, esse universo, essa caixinha de areia que o Matt Reeves construiu por si própria e correr em paralelo e construir uma coisa bem própria. Que eu acho que imagino que não vai ter algum Robin, mas se tiver também que seja da maneira que o Matt Reeves quer fazer. Então, e da maneira que ele melhor conduzir, pra mim tá bom. Só esperar pra ver, então vamos lá. É maravilhoso, gostei muito do filme e é isso. Eu acho que já tô me ensinando demais, mas deu pra ver que eu amei o filme. Deixa suas opiniões também, quero debater mais esse filme, quero digerir melhor, quero ver a sessão legendada ainda essa semana. E é isso. Gostei muito do filme, correspondeu às minhas expectativas e uma outra coisa superou, outra coisa me decepcionou, mas no conjunto geral da obra foi incrível. Realmente, o melhor filme do Batman, o maior detetive do mundo. Maravilhoso. Então é isso. Já faltou o like, compartilha, inscreva-se, essas paradas tudo aí, né? Afinal tem outros tipos de conteúdo aqui no canal. Então, quem sabe também, quando sair o filme no HBO Max, faço mais edits também do filme, que eu tenho edits aqui no canal. E afinal, também já fiz antes, né, do próprio filme sair, com materiais promocionais, trailers e tudo mais. Mas é isso. Me segue também no Instagram, que tem link na descrição. E é isso. Então, vida longa e próspera. E tchau, tchau.